Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Anderson Brito, Tec Segurança da TopSeg. No vídeo desta semana eu gostaria de falar sobre saúde e bem-estar do vigilante. Pois é, vocês, vigilante patrimonial, muitas vezes a gente fala sempre de procedimento, de regras, de prevenção de sinistro, prevenção de acidentes, mas muitas vezes a gente não fala da nossa saúde e bem-estar. E é justamente nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Vocês precisam se atentar, porque a maioria das vezes o nosso desempenho está muito associado à nossa saúde física e mental. E isso acaba comprometendo a nossa integridade física e colocando todo o sistema que nós trabalhamos para prevenir em risco. Então pense bem, bom sono, uma excelente hidratação, uma excelente alimentação. Esses três pilares precisam ser seguidos por todos vocês, porque a partir do momento que vocês seguem esses três pilares, a consequência, ou melhor, o melhoramento do nosso desempenho no nosso dia a dia de trabalho, ele é significativo. Então vamos lá, primeiro ponto que nós devemos tomar atenção é a qualidade do sono. Vocês estão dormindo de maneira adequada? Vocês estão tendo uma excelente noite de sono? Pois é, nós precisamos no mínimo descansar, dormir de 6 a 8 horas por dia. Porque a partir dessas quantidade de horas, o nosso corpo ele acaba se regenerando do desgaste físico do dia anterior de trabalho. Então, vocês devem ter cuidados, porque a partir do momento que vocês não dormem bem, vocês têm uma irritabilidade, você tem perda de concentração, você se expõe a condições de riscos, que isso é prejudicial à nossa integridade física e que pode provocar um acidente. Então, alguns cuidados básicos que vocês devem ter antes de dormir. Reduzir a incidência de luz no quarto, você tem um excelente colchão, um excelente travesseiro, você reduzir a quantidade de horas de tela, principalmente aquele celular antes de dormir, vocês devem evitar, porque isso acaba prejudicando a nossa noite de sono. Outro ponto muito importante e que muitas vezes a gente não presta atenção é a hidratação. Porque a gente está ali na nossa dinâmica, na nossa correria do nosso dia a dia e às vezes a gente deixa de se hidratar, de beber aquela aguinha, aquela água que é extremamente essencial. Muitas vezes uma pequena desidratação pode colocar toda a nossa integridade física em jogo, porque a gente acaba tendo dor de cabeça, a gente pode ter irritabilidade, falta de concentração e muitas vezes a gente não associa isso à hidratação. Mas isso é associado à hidratação. Então pense bem, todas as vezes quando você estiver trabalhando, seja num dia quente, um dia de calor, vocês precisam se hidratar e se hidratar de maneira adequada. Não é beber 2 litros de água de uma vez, é você fracionar ao longo do dia para que essa hidratação seja correta. Outro ponto que a gente dá como orientação, leve sua garrafinha, coloque do lado, porque essa garrafinha do seu lado, você sempre vai lembrar que precisa beber água. Outro ponto importante é a gente utilizar a nossa tecnologia a favor. Muitas vezes a gente utiliza o celular de forma equivocada para fazer outras coisas. Mas que tal vocês colocarem um lembrete para beber água ou se alimentar? Isso é uma das dicas que a gente precisa se atentar. E outro ponto muito importante é referente à alimentação. Nós sabemos que no nosso dia a dia, principalmente as pessoas aqui do estado, né, a gente tem um hábito de se alimentar nem sempre de maneira adequada, em 3 horas, ou se alimentando de alimentos saudáveis. Muitas vezes a gente come aquele alimento gorduroso ou aquele alimento que é emergencial, que tira a gente da zona de conforto, ou melhor, que coloca a gente na zona de conforto. E nem sempre esses alimentos são alimentos saudáveis que acabam prejudicando o nosso desempenho e o nosso desenvolvimento da nossa atividade. Então, sempre quando vocês realizarem suas atividades, vocês precisam ter aquele intervalo
para alimentação, vocês pensem em alimentos saudáveis, né? Ricos em fibras, em cereais, né? Que vocês precisam se hidratar, que vocês não devem fazer o consumo de alimentos gordurosos, porque esses alimentos acabam prejudicando o nosso desempenho, porque causa sonolência, causa fragilidade no nosso organismo, que muitas vezes a gente pode causar um acidente. Então, pensando nesses três pilares, entre bom sono, uma boa hidratação e uma boa alimentação, isso é investimento na nossa saúde, investimento no nosso bem-estar e, consequentemente, investimento na nossa desempenho profissional, porque eu sempre falo para vocês e venho falando, é com prevenção que se faz. A partir do momento que vocês se alimentam bem, que vocês dormem bem e que vocês se hidratam bem, consequentemente, vocês vão desempenhar seu papel como vigilante patrimonial com excelência, evitando, sim, que aconteça algum tipo de sinistro, que aconteça algum tipo de acidente, e não somente com o nosso patrimônio, e sim com a nossa integridade física. Então essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau!